Fala aí, Padawan! Bem-vindos mais uma vez a esse nosso espaço, a esse nosso canal, Pensando Alto Filosofia. Pedro Paulo aqui para a gente poder ter esse momento de diálogo, esse momento de conversa. E como você já deve ter visto em algum lugar dessa tela, o tema de hoje é um dos filósofos que eu mais gosto de tratar, de ler, e também um dos mais difíceis pelos quais eu passei na minha vida, que é o nosso querido Nietzsche. O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, por alguns motivos bem rápidos, né? Primeiro porque eu tô gravando esse vídeo já arrumando a minha mala. Se você olhasse aqui pro cenário do meu quarto, você ia ver que tem roupa espalhada para tudo quanto é canto, porque eu estou indo para o Seminário Internacional de Emmanuel Levinas, que vai estar acontecendo em Belo Horizonte. Então vai ter muita coisa boa, fica ligado no canal que a gente vai estar atualizando tudo que vai estar acontecendo lá no seminário. Se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo o nickname do meu Instagram para que você possa me encontrar lá e poder me acompanhar também durante essa experiência que vai ser fantástica lá em Belo Horizonte, com professores vindos de diversos lugares do mundo. Mas voltando aqui ao que interessa, Nietzsche é um autor que costumeiramente cai no Enem. Então, o primeiro motivo pelo qual esse vídeo será breve é porque eu quero que com esse vídeo você possa ter uma bagagem melhor para lidar com a questão do Nietzsche na prova do Enem. Depois, a segunda coisa que eu quero fazer com que esse vídeo seja breve é porque eu não vou tratar da obra do Nietzsche como um todo. Eu quero especificar-me, eu quero me centrar na questão do conceito da morte de Deus. Sobretudo porque, há alguns anos atrás, saiu por uma emissora de televisão um filme chamado Deus Não Está Morto, que, em minha modesta opinião, é um filme muito mal produzido, com uma atuação péssima e com um roteiro muito fraco. Além de que o filme se pretende um diálogo com a filosofia do Nietzsche, mas entende a filosofia do Nietzsche de modo completamente equivocada, e isso é um problema, porque entende a noção da morte de Deus em Nietzsche como sendo a morte do Deus das religiões. Nós já iremos falar sobre isso. O tema desse vídeo é exclusivamente a morte de Deus, ok? Para começarmos bem esse vídeo, nada melhor do que deixarmos o nosso querido Nietzsche conversar conosco pessoalmente, né? Então eu vou estar usando aqui uma versão, não sei se você já conhece esse livro, chama A Gaia Ciência, não é? Da editora Martin Claret. Esse livro, ele é muito baratinho, ele tem uma tradução possível de ser lida, e ele é bem baratinho, é fácil de encontrar, e é por isso que eu estou usando ele para a gente poder entender. Eu vou ler aqui com vocês o aforismo 125. Óbvio que eu não vou ler o aforismo todo, ou talvez leia, não sei ainda, mas eu quero chegar pelo menos até a parte em que Nietzsche diz que Deus está morto, para a gente poder entender o que isso significa na filosofia do Nietzsche, tá? Bom, antes de começar a ler, talvez uma coisa que você tenha se perguntado tá, Pedro Paulo, mas quem é Nietzsche? Bom, Nietzsche é um filósofo do século XIX, não é? Ele nasce em 1844 e ele vai morrer no ano de 1900. Então ele não chega a ver o século XX, ele não chega a ver o nascer do século XX. E o Nietzsche, ele vem de uma outra área de formação. Ele é formado originalmente em filologia, vai ser professor universitário, depois, por causa de uma certa doença, ele acaba se ausentando da vida enquanto professor, enquanto docente, e ele vai escrever inúmeros livros. Os livros do Nietzsche têm uma característica muito singular, porque eles fogem dessa tradição ocidental de escrita, que é a tradição dissertativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Mesmo em livros que ele pretende dissertações, como em A Genealogia da Moral, que é dividida em 3 dissertações, se eu não me engano, você vê que os pensamentos do Nietzsche, eles são fragmentários, o que não é um defeito, mas eu acho que é uma perspectiva de abordagem da filosofia. O que o Nietzsche pretende é fazer com que a filosofia seja uma experimentação de pensamento e convidar o leitor a experimentar pensar junto com ele, é por isso que o texto é tão genial. Isso dá genialidade ao texto, sem sombra de dúvida, mas também faz com que o texto tenha uma certa dificuldade, porque para que você possa compreender o Nietzsche, você precisa entender o contexto no qual ele está colocando aquele aforismo. Nós iremos, nesse vídeo de hoje, focar no aforismo 125 de A Gaia Ciência, que é onde nós vemos a declaração da morte de Deus, e é um aforismo bem teatral, bem poético.
O nome desse aforismo é O Louco. Jamais ouviram falar daquele louco que acendeu uma lanterna em plena luz do dia e desatou a correr pela praça pública gritando incessantemente: "Procuro Deus! Procuro Deus!" Mas como havia ali muitos daqueles que não acreditam em Deus, o seu grito provocou grandes gargalhadas. "Perdeu-se como uma criança?" dizia um. "Estará escondido?" dizia outro. "Terá medo de nós?" dizia outro. "Terá embarcado? Terá emigrado?" Assim gritavam e riam todos ao mesmo tempo. O louco saltou no meio deles e trespassou-os com seu olhar. "Para onde foi Deus?" exclamou. "Vou lhes dizer. Nós o matamos, vocês e eu. Somos nós os seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu uma esponja para apagar o horizonte inteiro? Que fizemos quando desatamos essa terra do seu sol? Para onde vai ela agora? Para onde vamos nós mesmos? Para longe de todos os sóis? Não estamos incessantemente a cair? Para diante, para trás, para os lados, em todas as direções? Haverá ainda um em cima e um embaixo? Não estamos errando através de um vazio infinito? Não sentimos na face o sopro do vazio? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não será preciso acender os candeeiros logo de manhã? Não ouvimos ainda o barulho dos coveiros que enterram Deus? Ainda não sentimos o cheiro da decomposição divina? Os deuses também apodrecem. Deus morreu. Deus continua morto e nós o matamos. Como havemos de nos consolar, nós assassinos entre os assassinos? O que o mundo possuía de mais sagrado e de mais poderoso até hoje sangrou sobre o nosso punhal. Quem nos limpará desse sangue? Que água nos poderá lavar? Que expiações, que jogo sagrado seremos forçados a inventar? A grandeza desse ato é demasiado grande para nós. Não será preciso que nós próprios nos tornemos deuses para parecermos dignos dele? Nunca houve ação mais grandiosa, e quaisquer que sejam aqueles que poderão nascer depois de nós, pertencerão em função desta ação a uma história mais elevada do que a história que já existiu. O insensato calou-se depois de pronunciar essas palavras e voltou o olhar para os seus auditores. Também eles se calaram e o fitaram com espanto. Finalmente, atirou a lanterna ao chão, de tal modo que partiu e se apagou. "Chego cedo demais", disse ele então. "O meu tempo ainda não chegou. Esse acontecimento enorme está ainda a caminho e ainda não chegou ao ouvido dos homens. O relâmpago e o raio precisam de tempo, a luz dos astros precisa de tempo, as ações precisam de tempo, mesmo quando forem efetuadas para ser vistas e entendidas. Esta ação ainda lhes está mais distante do que as mais distantes constelações. E foram eles, todavia, que a fizeram. Conta-se ainda que esse louco entrou nesse mesmo dia em diversas igrejas e entoou seu Requiem aeternam Deo. Expulso e interrogado, teria respondido da mesma maneira: "O que são essas igrejas, senão túmulos e monumentos fúnebres de Deus?" Forte, né? Pesado. O aforismo 125 de H.S. Ciência é o aforismo em que Nietzsche declara a morte de Deus. E aqui já está a primeira coisa que a gente precisa guardar para entender bem o pensamento nietzschiano. Nietzsche não é o autor que mata Deus. Isso é um equívoco terrível. No filme lá, o Deus não está morto, e alguns professores de filosofia por aí, que vêm de uma tradição religiosa, anunciam que Nietzsche é o filósofo que matou Deus. Só que isso é um equívoco. Vocês repararam que Nietzsche declara: Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Nietzsche é como se fosse o perito criminal que chega após a cena do crime e constata que o cadáver que ali está dado está morto, né? Deus está morto. Essa frase, ela é uma frase por si mesma paradoxal e ela vale a pena ser analisada do seguinte aspecto. Se Nietzsche estivesse falando do Deus das religiões, do Deus cristão sobretudo, né? Enquanto ente, enquanto ser transcendente, além desse mundo, aquilo que os crentes adoram,
A frase não faria sentido porque esse Deus não pode morrer. É próprio da divindade a imortalidade. Então, não é isso, né? Se Deus existe, Deus não pode morrer. Se Deus morre, né? Deus não é Deus. Essa é o paradoxo da frase. E aí isso já nos convida a tentar entender o que o Nietzsche está fazendo. Você vai lembrar que no começo desse vídeo eu disse que para que a gente pudesse compreender os aforismos do Nietzsche, nós precisamos olhar a obra do Nietzsche no seu conjunto. Desde o Nascimento da Tragédia, que é o livro que o Nietzsche inaugura, podemos assim dizer, o seu pensamento, o Nietzsche empreende uma grande crítica à cultura e à sociedade. Nietzsche empreende uma grande crítica a essa cultura que produz o homem e que é produzida pelo homem. Lá no Nascimento da Tragédia, Nietzsche vai identificar que o ser humano e que a própria realidade é composta por dois eixos que são complementares. De um lado, nós teríamos um eixo que o Nietzsche vai apelidar de apolíneo, em homenagem ao deus grego Apolo, que seria o eixo da razão, da ordem, da beleza e da sistematização. E de outro lado, a realidade seria aquilo que o Nietzsche vai chamar de dionisíaca, que ele vai apelidar em nome do deus Dionísio, que seria a festa, a alegria, o júbilo, o caos. A realidade é o encontro de Apolíneo com Dionisíaco numa relação completamente harmônica entre elas. Conflituosa, obviamente, mas mesmo o conflito é harmônico, no sentido de que ora Apolíneo vence, ora Dionisíaco vence, mas os dois estão numa relação constante e contínua. O que Nietzsche identifica como um grande problema é que num determinado momento da história, sobretudo a partir do nascimento da filosofia ocidental, personificada em Sócrates, nós começamos a olhar para tudo aquilo que era dionisíaco da realidade, tudo aquilo que era caótico, tudo aquilo que era criativo, tudo aquilo que era espontâneo, tudo aquilo que era apetitivo, como sendo algo ruim ou algo animalesco. E nós começamos a querer tratar o ser humano como um ente que está fora dessa realidade caótica, apetitiva, desejante, animalesca. Nós começamos a dar ênfase somente àquilo que é apolíneo, somente àquilo que é racional. Então, racional é certo, racional é correto, e tudo aquilo que não é racional, tudo aquilo que não passa pela racionalidade, é visto automaticamente como algo ruim, algo preterido. É em Sócrates e em Platão que isso vai se consolidar de uma maneira muito grande, né, muito forte, na filosofia. E é quanto a isso que o Nietzsche está criticando, a essa noção de que existe um ser transcendente a ser conhecido, a essa noção de que existe uma verdade transcendente a ser buscada, a essa noção de que existe uma beleza transcendente a ser encontrada, e isso tudo fora desta realidade na qual nós vivemos. Lá em Assim Falou Zaratustra, o Nietzsche vai dizer que esses pensadores, esses filósofos, constroem a sua vida pautados num além-mundo, né? Quer dizer, abrindo mão desta realidade material que nos é dada, esses pensadores e filósofos, eles vão criar um mundo fictício, criar um mundo além desse, no qual eles vão depositar todas as suas esperanças. E aí, para poder controlar as pessoas na perspectiva daquilo que está sendo proposto filosoficamente, essas pessoas que não têm coragem de enfrentar esse mundo, de enfrentar o caos desse mundo, de enfrentar as lutas desse mundo, desenvolvem uma coisa chamada moral. O que é a moral? Isso Nietzsche vai dizer lá na Genealogia da Moral, que é um outro livro. O que é essa moral que está vigorando no Ocidente? É o ressentimento dos fracos diante daquilo que eles não conseguem superar no mundo da vida, diante daquilo que eles não conseguem superar na própria existência. E aí eles criam um conjunto de regras e normas pautadas nessa pseudo-verdade, nesse pseudo-ser, nessa pseudo-beleza, que beneficiam a sua fraqueza, que deixam eles confortáveis em sua fraqueza e colocam os fortes no seu ímpeto de viver, na sua vontade de dominar, na sua vontade de potência, que é próprio de toda a criatura, como sendo malvados. E aí o Nietzsche identifica também que isso não aconteceu só na filosofia. Isso acabou se entranhando no tecido cultural ocidental por meio do encontro entre a filosofia grega e o cristianismo, né?
O cristianismo, nas suas origens, bebeu muito daquilo que o platonismo propunha. E dentro dessa perspectiva cristã, repara como os valores como criatividade, inventividade, vontade, potência, dominação, passaram a ser substituídos por valores como humildade, bondade. O Nietzsche chega a dizer que o cristianismo efeminou o homem, né? No sentido de que o cristianismo tirou do homem a sua vontade de potência, a sua vontade de viver, colocando todas as esperanças humanas no além do mundo, no fora do mundo, né? E durante milênios, vou chamar assim, né? Durante muito tempo, a humanidade precisou e se ancorou na ideia de um divino, na ideia de um Deus, para algumas coisas. Primeiro, como regulador moral. Se Deus existe, Ele é o motivo pelo qual eu devo ou não devo realizar algumas ações. Então, aquilo que Deus diz é o que é correto e aquilo que Deus proíbe é o que é errado. E perceba como isso está locado, né, alocado nas mãos de uns poucos. E são essas pessoas que acabam determinando os juízos de verdade e de falsidade, de certo e errado para toda a sociedade. Então, a noção de Deus ela vai servir para julgar aquilo que é certo e de errado. Depois, a noção de Deus ela vai servir como um placebo para responder à questão da nossa origem e do motivo pelo qual nós existimos, né? É muito mais fácil você dizer que Deus criou todas as coisas. Terceiro, a noção de Deus ela serve como um motivador moral na perspectiva de uma recompensa. Se eu faço aquilo que é correto, agrado a Deus, no final da vida, no final das contas, eu receberei como recompensa o céu, que seria uma coisa bem interessante. E por último, a noção de Deus, ela, a partir do livro de Gênesis, coloca o homem como sendo o centro da criação, fazendo com que o homem se sinta senhor acima das outras criaturas, né? Senhor acima da realidade. Só que no século XIX, o século em que o Nietzsche está vivendo, nós vamos percebendo que o conhecimento humano, cada vez mais, ele vai se desapegando disso, né? A gente vê, por exemplo, que já no século XIX, está muito consolidada as questões das teorias evolutivas, por exemplo, e que possivelmente, e claro, né, o homem ele é o fruto amadurecido de uma evolução que veio de um primata comum que nós teríamos com os macacos. Então, assim, essa noção de que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ela é colocada em xeque. Depois nós vemos que já no século XIX se conseguem chegar a muitas explicações acerca da origem da vida e a origem do mundo. E aí, de novo, Deus é colocado em xeque. Depois, uma outra coisa que a ciência acaba trazendo, que é a noção de que doença e saúde estão ligadas a fatores biológicos outros, não é? E que não dependem tanto de um favor ou um desfavor divino. De novo, Deus é colocado em xeque. E por último, a filosofia ela consegue encontrar outras razões para o agir humano, para o correto agir humano, que não dependem tanto de Deus, não é? E aí, o Nietzsche não fala isso explicitamente, isso é mais uma interpretação minha, mas a gente poderia pensar no imperativo categórico kantiano, né? Quer dizer, a gente deve agir bem porque o bem é bem, não tanto por uma recompensa que vamos receber de Deus ou não Deus. Isso pouco importa. O importante é agir de tal modo que a máxima de nossa lei possa ser universalizada. E aí, de novo, Deus é colocado em xeque. Quando Nietzsche diz, ali na virada do século XIX para o século XX, que Deus está morto e que nós o matamos, o que Nietzsche está dizendo é que essa proposta metafísica de tentar entender a realidade a partir de um ser sobrenatural, a partir de palavras que fogem do nosso controle sensorial, a partir de especulações que objetivam dominar os outros, elas não se sustentam. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, o que Nietzsche está dizendo é que a partir do século XIX nós precisaremos encontrar uma outra maneira de sustentar a nossa existência no mundo que já não seja mais essa maneira dogmática, normativa, normatizadora, que tenta fazer com que tudo seja reduzido à ordem do mesmo, que anule as diferenças e coloque todo mundo dentro de uma caixinha só. Essa maneira segregadora que separa aquilo que são os bons daquilo que são os maus. Essa maneira castradora que acaba
fazendo com que muitas pessoas anulem o seu elan, anulem a sua capacidade de desenvolver a própria vida, de assumir a própria vida com criatividade. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, Nietzsche não está criticando aquele que crê. Nietzsche está criticando essa postura irracionalista, não é? De quem, não se colocando a pensar a própria vida, aceita que qualquer outro diga sobre ela aquilo que deve ser feito ou não feito, e coloca isso na culpa de Deus. Se você quiser uma referência do universo pop, há um filme chamado O Livro de Eli, que ele traz um momento esse questionamento, né? Sem spoiler do filme, num dado momento, uma das pessoas pergunta por que o vilão procura tanto o livro que ele carrega, e aí, que é uma Bíblia. E aí o vilão responde que ao longo da história da humanidade, quem controlou aquele livro controlou as massas. E acaba sendo verdade. Quem controla o discurso sobre Deus acaba controlando na consciência coletiva um discurso sobre a verdade. E o que Nietzsche está dizendo é que os avanços tecnológicos, os avanços científicos, os avanços filosóficos nos fizeram perceber que essa verdade absoluta, transcendente, universal, normatizadora, normalizadora, não existe. Que a verdade ela é produzida pelas convenções sociais e pelos arranjos sociais que nós estabelecemos. E que, portanto, depois de tudo que nós vivemos enquanto espécie humana, Deus morreu. Deus está morto e nós o matamos. Pedro Paulo, então, você está dizendo que se eu sou crente, eu estou adorando um defunto? Pedro Paulo não está dizendo nada disso. Pelo contrário, eu acho que... E aí fica uma coisa interessante, uma reflexão interessante, que de novo não é o Nietzsche, é uma interpretação minha. Vamos imaginar que você seja crente e que você acredite em Deus. E você leu Nietzsche. E aí qual é a coisa que de Nietzsche fica para você? É justamente perceber que Deus que você adora. Que Deus que você serve e por que você serve. Muitas pessoas, e eu vejo muito isso nas minhas aulas de filosofia, elas querem discutir conceitos como sendo portadoras de uma verdade absoluta, de uma verdade transcendente, de uma verdade universal, mas que não são capazes de responder aquilo que é o mais básico daquilo que elas afirmam acreditar. Eu lembro, por exemplo, uma vez que eu estava dando aula de filosofia da religião, eu coloquei no quadro, né, o nome de diversos deuses. Quando eu coloquei o nome Oxalá, uma aluna no meio da sala de aula gritou: "Tá repreendido em nome de Jesus". E eu, como bom professor que sou, olhei para a aluna e respondi: "E o teu Jesus está repreendido em nome de Exu". A aluna ficou brava e disse: "Você não pode fazer isso". E aí eu perguntei para ela: se você, com a sua religião, pode repreender o Deus da outra, o que não dá o direito ao crente da outra religião de te tratar do mesmo modo? Não foi o teu Jesus quem disse: faz ao próximo aquilo que tu esperas que seja feito a ti? E aí ela ficou sem argumentos, né? Eu acho que a grande crítica do Nietzsche se pauta aí. Se você acredita em Deus, o Nietzsche não está indo contra, acredite, né? Mas acredite com autenticidade. O que significa isso? Tenha consciência de que a tua crença é tua crença. Que a tua crença ela constrói o teu modo de ser no mundo. Que a tua crença ela constrói a tua leitura da realidade. Mas que existem outras leituras possíveis, existem outros diálogos possíveis, existem outros caminhos possíveis. Que o que você está apresentando é a tua leitura, é a tua crença, é o teu modo de ser. E que você pode conviver pacificamente com outros modos, com outras leituras e com outras possibilidades. Então, Nietzsche não é do demônio, Nietzsche não é o capeta, Nietzsche não está matando o Deus da tua religião. O que Nietzsche está dizendo é que talvez nós precisemos abrir a nossa consciência para outras possibilidades de verdade. Não só verdades metafísicas, no sentido de verdades que estejam além do mundo. Às vezes, verdades que dizem respeito, inclusive, a nós mesmos. Verdades sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, sobre quem nós queremos ser. Verdades que a ciência já contesta, verdade que a filosofia já contesta, verdades que a tecnologia já contesta. Pois bem, Deus está morto e nós o matamos. Pedro Paulo aqui, foi uma alegria imensa trocar essa ideia com você. Gostaria que a gente pudesse continuar esse debate. Aqui embaixo tem uma caixa de diálogo para que a gente possa conversar, trocar ideias. Como eu falei, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu Instagram e vou deixar no primeiro comentário aqui desse vídeo 2 posts no meu blog que eu trato sobre o conceito da morte de Deus em outra perspectiva. Uma perspectiva da sala de aula, um fato que aconteceu comigo. O outro, uma reflexão sobre a morte de Deus e o niilismo. Caso você tenha interesse de aprofundar esse assunto,
vai estar aqui embaixo. No mais, não deixa de se inscrever nesse canal, de curtir, de compartilhar esse vídeo pelo teu WhatsApp, Facebook e por todas as redes que você puder. E no mais, é nessa que eu vou.